Capítulo 30. Vida após a morte. Kono abriu os olhos. Estava deitado sob a grama, no morro próximo à sua casa. Ainda estava vivo, que era a pior coisa que podia acontecer. Por que você não me matou? Ele grunhiu, cobrindo o rosto com as mãos. Eu mereço o pior. Será? Perguntou o monstro parado ao seu lado. Estou pensando nisso faz um tempão. Kono falou, lenta e dolorosamente, lutando para deixar as palavras saírem. Sempre soube que ela não ia aguentar. Desde o início, ela dizia que estava melhorando, porque era isso que eu queria ouvir. E eu queria acreditar, mas no fundo não conseguia. Não, o monstro concordou. Kono engoliu em seco, ainda tremendo, e comecei a pensar como eu queria que aquilo acabasse de uma vez. Como eu queria não ter mais que pensar sobre aquilo. Como eu não aguentava mais ter que esperar. Como eu não aguentava mais me sentir sozinho. Começou a chorar muito, com mais intensidade do que nunca. Mais até do que quando descobriu que sua mãe estava doente. Parte de você queria que tudo isso simplesmente acabasse, falou o monstro, mesmo que isso significasse perdê-la. Connor assentiu, incapaz de falar. E o pesadelo começou. O pesadelo sempre terminava com eu deixava ela ir. Conan desengasgou. Podia ter segurado, mas soltei. E esta, falou o monstro, é a verdade. Mas eu não queria ter feito isso. Conan disse, aumentando a voz. Eu não queria ter soltado ela. E agora é real. Ela vai morrer. E a culpa é minha. E esta, falou o monstro, não é, de modo algum, a verdade. O sofrimento de Kono era físico, fisgando como um gancho, tensionando com a rigidez de um músculo. Ele mal podia respirar, por mais simples que esse esforço parecesse, e afundou no chão novamente, desejando ser enterrado para sempre. Kono sentiu que as imensas mãos do monstro o recolhiam levemente, formando um pequeno ninho para segurá-lo. Ele mal notou as folhas e os galhos se movendo ao seu redor, abrindo espaço confortável para que ele se deitasse. A culpa é minha, repetiu. Eu soltei ela. A culpa é minha. A culpa não é sua, disse o monstro, sua voz flutuando como uma brisa. É sim. Você apenas desejava que o sofrimento acabasse. O monstro falou. Sua própria dor. O fim do modo como ela o isolava. É o desejo mais humano de todos. Eu não queria isso, Kono disse. Você quis, disse o monstro. E também não quis. Kono fungou e olhou para a criatura, que era tão grande quanto uma parede à sua frente. Como as duas coisas podem ser verdade? Porque os humanos são seres complicados, explicou o monstro. Como uma rainha pode ser tanto uma bruxa boa quanto uma bruxa má. Como um príncipe pode ser ao mesmo tempo o assassino e o salvador. Como um boticário pode ter uma péssima índole e está certo. Como um paróquio pode ter um bom coração e está errado. Como um homem invisível pode ser ainda mais solitário depois de passar a ser visto. Não sei, Connor deu de ombros, exausto. Nunca entendi suas histórias. A resposta é que não interessa o que você pensa. O monstro continuou, pois você cairá em mil contradições todos os dias. Você queria que sua mãe partisse e estava desesperado para que eu a salvasse. Sua mente acreditava em mentiras reconfortantes, mesmo sabendo que são verdades dolorosas que fazem tais mentiras necessárias. E sua mente o punira por acreditar em ambas as coisas. Mas como eu enfrento isso? Perguntou Kono com a voz rouca.
Como eu enfrento tantas coisas dentro de mim. Falando a verdade, respondeu o monstro, como você acaba de fazer. O garoto lembrou da sua mãe, de como ela apertava suas mãos, de como ela escorregava. Pare, Conor Marley, pediu o monstro gentilmente. Foi por isso que eu vim até você, para lhe contar essa história e curá-lo. Você precisa me ouvir. Conor engoliu em seco. Estou escutando. Você não escreve sua história com palavras, o monstro disse. Você a escreve com ações. Não importa o que você pensa, só importa o que você faz. Houve um longo silêncio enquanto Conor recuperava o fôlego. Então o que eu devo fazer? Ele perguntou por fim. Faça o que você acabou de fazer. Diga a verdade. Só? Acha que é fácil? O monstro levantou suas sobrancelhas enormes. Há pouco, você preferia morrer a falar a verdade. Conan olhou para suas mãos fechadas, enfim, relaxando-as, porque eu pensava que era muito errado. Era apenas um pensamento. O monstro tranquilizou. Era apenas um pensamento em 1 milhão. Não era uma ação. O garoto soltou o ar em um longo suspiro, ainda descompensado, mas a sensação de sufoco havia desaparecido. O pesadelo não o invadia, esmagando seu peito, arrastando-o para o chão. Na verdade, ele nem sequer sentia a presença do pesadelo. Estou tão cansado, disse Conor, colocando a cabeça entre as mãos. Tão cansado disso tudo. Então durma, sugeriu o monstro. Há tempo. Tem mesmo? Murmurou Conor, sentindo os olhos pesados. O monstro tornou a ajeitar suas mãos, deixando o ninho de folhas onde o garoto estava deitado ainda mais confortável. Preciso ver a minha mãe, ele reclamou. Você verá, o monstro disse. Prometo. Conan abriu os olhos. Você vai estar lá? Sim, falou o monstro. Serão os últimos passos da minha caminhada. A correnteza do sono arrastou Conan com tanta força que resistir parecia impossível. Antes de se render, conseguiu fazer uma última pergunta. Por que você sempre aparece às 12h07? Caiu no sono antes que o monstro pudesse responder. Capítulo 31. Algo em comum. Graças a Deus. As palavras chegaram antes de Conor realmente despertar. Conor! Ouviu então mais alto. Conor! A voz de sua avó. Abriu os olhos e se sentou devagar. Tinha anoitecido. Por quanto tempo ele dormira? Olhou ao redor. Ainda estava no morro atrás de sua casa, enrodilhado nas raízes do teixo. Encarou. Era apenas uma árvore. Mas ele também podia jurar que não era. Conor! Sua avó corria vindo na direção da igreja, e ele podia enxergar o carro dela parado na estrada, os faróis acesos, o motor ligado. Levantou enquanto ela vinha apressada em sua direção, seu rosto demonstrando braveza e alívio, e algo que ele reconheceu como um frio na barriga. Ai, graças a Deus, graças a Deus! Ela gritou ao alcançá-lo. E então sua avó fez algo surpreendente. Abraçou com tanta força que os dois quase caíram. Se Conor não se apoiasse no tronco, teriam saído rolando. Ela o soltou e começou a gritar de verdade. Procurei você por horas. Fiquei desesperada. Conor, que diabos você estava pensando? Tinha uma coisa que eu precisava fazer. Conor respondeu, mas ela já o puxava pelo braço. Não há tempo, disse. Temos que ir agora. Ela o soltou e literalmente disparou em direção ao carro. O que era uma cena tão perturbadora que Conor saiu imediatamente atrás dela,
pulando o banco do passageiro. Nem chegou direito a fechar a porta do carro e a avó já partira, guinchando os pneus. Não teve coragem de perguntar o motivo da pressa. Kono, sua avó falou, enquanto percorria as ruas em velocidade alarmante. Foi então que ele olhou para ela e percebeu o quanto ela chorava. E tremia também. Kono, você não pode simplesmente. Ela passou a tremer ainda mais e ele viu que ela agarrava o volante com força. Vó, ele começou a falar. Não, ela cortou. Não diga nada. Continuou em silêncio por um tempo, passando por cruzamentos sem olhar com muita atenção para os lados. Kono conferiu se o cinto de segurança estava bem encaixado. Vó, chamou, segurando na porta enquanto os dois voavam depois de passar por uma lombada. Ela continuou acelerando. Me desculpa, ele pediu baixinho. Ela riu, uma risada pesada e triste. Sacudiu a cabeça. Não importa, falou. Não importa. Não? Claro que não. Repetiu e começou a chorar de novo. Mas não era o tipo de vó que deixava uma crise de choro impedi-la de falar. Quer saber, Kono? Ela disse. Você e eu não nascemos um para o outro, não é? Não, respondeu Kono. Acho que não. Também acho que não. Ela fez uma curva tão rápida que Kono teve que se segurar no banco e na porta do carro para se manter no lugar. Mas vamos ter que aprender, sabe? Continuou. Kono engoliu em seco. Sei. A avó soltou um soluço. Sabe, não é? Ela disse. Claro que sabe. Ela tossiu para limpar a garganta e olhou rapidamente para os dois lados em um cruzamento antes de atravessar no sinal vermelho. Kono se perguntou que hora seria. Quase não havia carros na rua. Mas sabe de uma coisa, meu neto? Nós temos algo em comum. A gente tem? Kono perguntou, já avistando o hospital à distância. Ah, sim, respondeu a avó, pisando ainda mais fundo no acelerador. E ele notou que ainda corria lágrimas pelo rosto dela. E o que é? Ela estacionou na primeira vaga vazia, próxima ao hospital, parando o carro bruscamente ao tocar o meio-fio. Sua mãe, respondeu, encarando com um olhar penetrante. É isso que temos em comum. Kono não falou nada, mas entendeu o que ela queria dizer. A mãe dele era a filha dela e era a pessoa mais importante que os dois conheciam. Bastante coisas para se ter em comum. Um lugar por onde começar, com certeza. A avó desligou o motor e abriu a porta. Temos que correr, ela avisou. Capítulo 32. A verdade. A avó entrou apressada no quarto do hospital, antes de Kono, com uma terrível expressão de dúvida no rosto. Mas lá dentro havia uma enfermeira, que logo respondeu ao seu olhar. Está tudo bem, falou. Vocês chegaram a tempo. Sua avó cobriu a boca e soltou um suspiro de alívio. Pelo que vejo, você encontrou o menino, comentou a enfermeira, olhando para Kono. Sim, foi tudo que a avó falou. Tanto ela como Kono olharam para a mãe dele. O quarto estava bastante escuro, apenas uma luz acesa sobre a cama onde ela estava deitada. Seus olhos estavam fechados e sua respiração estava pesada, como se ela tivesse uma tonelada em cima do peito. A enfermeira saiu, deixando-o a sós, e sua avó sentou-se na cadeira próxima à cama, inclinando-se para pegar a mão da filha. Colocou-a entre as suas, beijando-a e acalentando-a. Mã? Mã? Kono escutou. Era sua mãe falando. A voz tão grave e tão fraca que era quase impossível decifrá-la. Estou aqui, querida, respondeu a avó, ainda apertando a mão da filha. Kono está aqui também. Está? Sussurrou a mãe, sem abrir os olhos. Sua avó, com um olhar, pediu que ele dissesse algo. Estou aqui, mãe.
Sua mãe não falou nada, apenas estendeu a mão mais próximo a ele, pedindo que ele a segurasse. Segurasse e não largasse. E este é o fim da história, anunciou o monstro atrás dele. O que eu faço agora? Kono sussurrou. Sentiu as mãos do monstro em seu ombro. De alguma maneira, elas tinham se tornado pequenas o suficiente para dar a impressão de que o amparava. Tudo o que você precisa fazer é falar a verdade, explicou o monstro. Tenho medo, confessou Kono. Podia ver sua avó na penumbra, inclinada sobre a filha. Podia ver a mão de sua mãe ainda estendida, seus olhos ainda fechados. Claro que você está com medo, falou o monstro, empurrando para frente devagar. E ainda assim, você dirá a verdade. Enquanto o monstro o guiava com firmeza, mas delicadamente em direção à sua mãe, Kono olhou para o relógio em cima da cama. De alguma maneira, já era 11h46 da noite. 21 minutos para meia-noite 7. Quis perguntar ao monstro o que acontecia quando aquela hora chegasse, mas não teve coragem, porque sentia que no fundo sabia. Se você falar a verdade, sussurrou o monstro em seu ouvido, você será capaz de enfrentar o que vier. E então, Kono olhou para a mãe, para sua mão estendida. Sentiu a garganta fechar e os olhos lacrimejarem. Não era o sufocamento causado pelo pesadelo, porém, era mais simples, mais compreensível e ainda assim tão difícil quanto. Ele segurou a mão de sua mãe. Ela abriu os olhos de leve, notando a presença do filho, e então os fechou novamente. Mas ela o viu, e ele soube que o momento havia chegado. Não tinha volta. Aconteceria. Não importa o que ele desejasse. Não importa o que ele sentisse. E soube também que conseguiria superar aquilo. Seria terrível. Seria pior do que terrível. Mas ele sobreviveria. E tinha sido para isso que o monstro viera. Tinha que ser. Kono precisou dele, e essa necessidade, de alguma forma, o havia chamado. E ele viera caminhando, exatamente para esse momento. Você vai ficar? Sussurrou Kono para o monstro, mal conseguindo falar. Você vai ficar até. Ficarei. O monstro respondeu, suas mãos ainda sobre os ombros de Kono. Agora, tudo o que você precisa é falar a verdade. E foi o que Kono fez. Respirou fundo e, por mais difícil, falou a verdade. Não quero que você vá embora, disse, as lágrimas saltando de seus olhos, primeiro aos poucos, depois fluindo como um rio. Eu sei, meu amor, falou a mãe, a voz pesada e embargada. Eu sei. Podia sentir o monstro apoiando, ajudando, a ficar ali. Não quero que você vá embora, repetiu. E isso era tudo o que ele precisava dizer. Inclinou-se sobre a cama e pôs o braço ao redor da mãe, abraçando-a. Ele sabia que o momento chegaria, em breve, talvez à meia-noite 7, o momento no qual ela escaparia por suas mãos, por mais que ele a segurasse. Mas não nesse instante, sussurrou o monstro, ainda perto dele. Ainda não é agora. Kono abraçou sua mãe com força, e fazendo isso, ele pôde finalmente deixá-la partir. Muito obrigada por me acompanhar por toda essa história. Eu te vejo na nossa próxima leitura.